Então Deus não está submetido ao tempo e ao espaço. Deus está além do tempo, está acima do tempo. Ele criou o tempo, né? Ele deu início a todas as coisas. Então para Deus tudo é simultâneo. Passado, presente e futuro, tudo está diante dele. O que não é o nosso caso. Para nós existe um movimento dinâmico, um movimento contínuo de passado, presente e futuro. Então continuamente, constantemente, estamos tanto numa questão cronológica, quanto também numa questão, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento. Então sempre existirá situações, áreas da nossa vida em que tínhamos ignorância em relação a ela, não conhecíamos corretamente, não conhecíamos perfeitamente, só que a partir do momento que tomamos ciência dela, tomamos conhecimento dela, a partir daí isso se torna uma questão, vamos dizer assim, que ficou no plano do passado. Até aqui arrastava-se uma situação de ignorância em relação a algo que teríamos que santificar na nossa vida. Mas a partir do momento que tomamos conhecimento dela, ela passa a pertencer ao passado. Só que existem consequências disso. Quais são? Até aqui nós não tínhamos conhecimento. Nós não sabíamos que estávamos falhando em determinada situação. Não sabíamos que estávamos agindo incorretamente. Só que a partir do momento que conhecemos, essa situação não pode mais fazer parte da nossa vida. Ela tem que ir para um plano do passado, do tempo da ignorância. Então até aqui, Deus tolerava esse defeito, vamos dizer assim, essa falha de caráter, essa falha de personalidade. Por quê? Porque até aqui nós não havíamos tomado conhecimento dela. Então a questão da personalidade, cada um tem uma personalidade. Uma personalidade mais retraída, outra mais sanguínea, outra mais estourada, outra mais alegre, fleumático e por aí vai. Aquelas definições, né, que na verdade são até, de certa forma, ultrapassadas. Existem definições mais específicas. Mas com relação aos reflexos dessa personalidade, nós vemos a questão do caráter. Então, as verdades que foram absorvidas ao longo da vida, aquilo que foi absorvido por nós, dos nossos conceitos familiares, nossos conceitos de sociedade, nossos conceitos, né, de relacionamentos, aquilo que entendíamos que não tinha nenhum problema, aquilo que entendíamos que era natural, era normal, só que a partir do momento em que a Sagrada Escritura nos mostra que aquela atitude não é agradável diante de Deus, até aquele momento estávamos sendo reputados como ignorantes em relação a essa situação. Um vício, uma linguagem inadequada, alguns comportamentos inadequados, né, alguns maus costumes em relação aos nossos irmãos, por exemplo, em que acabávamos tratando algumas pessoas mal, ou acabávamos nos dirigindo mal, falando de forma incorreta, né, falando de forma leviana. Cristo falou que pelas vossas palavras serão condenados e pelas vossas palavras serão justificados. Então o Senhor levará em consideração tudo aquilo que foi tomado, todas as atitudes que foram tomadas dentro do campo do conhecimento. Então aquilo que tomamos, aquela atitude errada que praticamos conscientemente, será levado em consideração. Então por isso que a gente tem que fixar um pouco nessa questão da dinâmica de passado, presente e futuro. Então existem algumas coisas que ficaram para o tempo da ignorância, o tempo do passado, foram completamente perdoadas. Só que a partir do momento que você conhece que aquelas coisas não agradam a Deus e que tem que ser abandonadas, tem que ser tiradas da sua vida, você passa a se tornar responsável por elas. É aquilo que Paulo fala em relação à lei, que sem lei não há pecado. Por quê? Porque a lei veio para apontar o pecado. A lei veio para denunciar o pecado. Então, uma vez que a lei denunciou o pecado, Paulo fala que a partir desse momento você é responsável. Você se torna responsável por essas atitudes. Antes você não tinha conhecimento delas. Então o que Deus faz em relação a elas? Perdão. Perdão total e completo. Diante de Deus não deve nada. Tem a questão da semeadura. Vai colher os frutos. Em relação aos homens, em relação à lei, em relação à sociedade. Mas diante de Deus está completamente perdoado. Agora, até que ponto? Até o momento em que você toma conhecimento de que você não tinha conhecimento de que aquela atitude era desagradável a Deus, estava contra a palavra de Deus. A partir do momento que
você toma conhecimento, você está responsável. Então, o tempo da ignorância estendeu-se até ali. A partir dali você é conhecedor. Então, a partir dali, a responsabilidade da santificação no tempo presente passa a assumir também essa situação. E aonde você terá que tomar algumas atitudes necessárias, você terá que tomar algumas decisões necessárias para que a sua vida de santificação inclua também essa esfera, inclua também essa situação. Santificação das nossas palavras, santificação dos nossos pensamentos, santificação das nossas atitudes, santificação do nosso comportamento. Exclusividade para Deus, separação daquilo que é desagradável a Deus, separação daquilo que é contra a nossa salvação, aquilo que é contra a natureza de Deus. Estamos cada vez mais querendo absorver a natureza de Deus. Estamos cada vez mais não querendo deixar anular-se completamente, deixar de existir de forma alguma. Queremos sim existir a partir de uma forma de vida agradável a Deus, uma forma de vida de acordo com Deus. Quem é que tem a melhor intenção para nós, senão o próprio Criador, aquele que nos criou, aquele que nos trouxe a existência, tem um plano perfeito para nós. Então é em relação a Ele que temos responsabilidade, é em relação a Ele que temos que nos manter cada vez mais unidos e exclusivos. Então é essa atitude, a santificação, passado. Então o perdão de Deus estende-se até o momento em que você não conhecia que aquilo era uma atitude desagradável a Deus. A partir do momento que você toma conhecimento, você é responsável e tem que tomar devidas atitudes para que aquela situação não faça parte mais da sua vida. Então a santificação no tempo presente começa a atuar ali, em vista do quê? Do futuro, passado, presente e futuro, sempre de forma dinâmica, acontecendo constantemente na nossa vida. Estamos submetidos ainda ao tempo. Então até o momento em que nós vamos partir para a eternidade, quando seremos perfeitos, temos que estar sempre atento a isso. Existem coisas que ficaram para o passado, tem que ser reputadas ao passado, ao velho homem, tem que ser crucificadas, tem que ser apartadas da nossa vida. Para quê? Para que a santificação do presente possa estar sempre atuando e nós possamos estar sempre oferecendo a Deus o nosso culto racional. Inclusive no texto que li, fala: temos tranquilidade de apresentar as razões da nossa fé. Nossa fé é uma fé racional, não é uma fé enganada, iludida, não é uma crendice popular, nem uma religiosidade tola, não é uma manutenção de uma tradição ignorante, sem que você tenha noção, nem conhecimento, nem comprometimento com ela, mas que você mantenha ela por mero costume. Nossa fé é racional. Nós aceitamos a Cristo racionalmente, porque nós quisemos uma decisão a partir de um livre-arbítrio. Nós conhecemos que Cristo é verdadeiro, e a partir dessa racionalidade nós entendemos que vale a pena servir a Deus, vale a pena ter comunhão com Cristo e ter uma vida em comunhão e em aliança com Ele, ser exclusivos para Ele. Então a nossa fé é racional. Então o passado, presente e futuro, esse momento dinâmico, esse movimento contínuo, coisas que ficaram no passado que não podem fazer mais parte da nossa vida, por causa da nossa santificação do presente, em vista da glorificação do futuro. Porque se no presente não houver santificação, compromisso, aliança com Deus, perderemos a salvação, decairemos desse estado e não teremos futuro. Não teremos um futuro de glorificação com Cristo Jesus. Então essa é a dinâmica. E um texto que eu trago aqui diz: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, tempo do passado, éramos escravos dele, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, tempo presente, a libertação operada por Cristo, justificação, regeneração em relação ao tempo da ignorância, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então não é que você é livre para simplesmente viver da forma desregrada que você quiser. Ou você vai ser escravo do pecado, ou você vai ser servo de Cristo. Ou você vai ser servo do diabo para cumprir as ações do pecado em rebelião a Deus e receber como salário a morte,
não só a física, mas a espiritual, ou você vai se submeter a Cristo para receber a salvação, a vida eterna e um futuro glorioso, um futuro de glorificação diante de Deus. São os dois caminhos, são as duas decisões. Não existe neutralidade. Neutralidade é uma ilusão. Neutralidade é uma ilusão criada por esse sistema que quer nos iludir, esse sistema que quer nos enganar, dizer que não existe nem Deus, nem diabo, nem qualquer coisa assim. Isso é mais uma artimanha, mais uma faceta do diabo, do enganador, do Deus desse século, daquele que veio cegar o nosso entendimento. Fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Então a carne que continua sendo submetida a esses impulsos do pecado. Então somos justificados e regenerados das nossas obras. Temos comunhão com Deus. Mas continuamos na nossa batalha de sujeição da nossa carne. Como Paulo falou, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer é isso que acabo por cometer, acabo por fazer. Paulo, nesse trecho de Romanos, está expressando exatamente a batalha interna de cada pessoa. A luta interna. Inclusive Cristo fala que o céu será tomado à força. Não é de mão beijada de qualquer jeito. O presente foi dado, foi entregue. Aquilo que nós não poderíamos fazer, Cristo fez. Já realizou. Agora existem coisas que podemos e devemos fazer. Sujeição, por exemplo, da nossa carne, né? Sujeição da nossa natureza caída. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, entregavam sempre o nosso corpo ao serviço do pecado para atender esses desejos, e a maldade para a maldade, assim apresentai, ou seja, é uma decisão tomada por nós, é uma decisão esperada de nós, que Deus espera de nós, que livremente, porque somos racionais, nossa fé é racional, que livremente apresentemos o nosso corpo em serviço da justiça agora, em serviço de Deus, em prol da vontade de Deus. Chama-se santificação essa atitude. Nós é que nos santificamos. Não adianta ficarmos orando para Deus pedindo, Senhor, nos santifica. Não, a obra que ele tinha que fazer já realizou. Inclusive João fala acerca desse movimento dinâmico, filhinhos, não pequeis. É a primeira, é a ordenança máxima. Não pequeis. Se todavia, no entanto, ou seja, por um acidente, porque você, nessa luta da carne, você em algum momento teve um deslize, mas se pecardes, sabeis que tens um advogado diante de Deus, a saber, Cristo Jesus. Cristo desempenha também esse papel, o papel de advogado diante de Deus, para tomar a nossa causa diante do Senhor e nos justificar novamente, nos santificar novamente, nos purificar novamente diante de Deus. Só que essa atitude de forma alguma conduz a uma leviandade. Paulo fala, se fomos salvos pela graça, agora vamos pecar. Vamos pecar e sendo perdoados, e pecando e sendo perdoados. E onde Paulo mesmo responde, de forma alguma. Se éramos servos do pecado, agora nós somos servos de Cristo. Nós somos servos do Senhor para cumprir com a sua vontade em santificação. Então obedecemos à maldade, assim apresentai agora vossos membros para servirem à justiça para santificação. Romanos 6, 17 ou 19. Santificação é uma atitude, santificação é uma postura, santificação é um compromisso, é a manutenção da aliança, é a nossa manutenção dentro do plano da salvação que recebemos por meio de graça através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Continuando falando agora sobre algumas atitudes necessárias, algumas atitudes indispensáveis para nos mantermos dentro do plano de salvação, vou trazer alguns textos bíblicos aqui, que os irmãos podem anotar e fazer a leitura também em casa, e vamos discuti-los aqui nessa última parte. Então, salvação no tempo presente. Primeiro, a verdade da salvação, qual é? Atos 4,12, por exemplo, diz, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então isso fala acerca da exclusividade de Cristo como Salvador. Ele é único e suficiente Salvador. Nós enfatizamos sempre que ele é único e suficiente. Por quê? Porque nada pode ser atrelado a Cristo dentro do plano da salvação. Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais alguma atitude. Cristo e mais alguma situação. Eu sirvo a Cristo como meu Salvador, mas eu também guardo o sábado. De forma alguma. Paulo em Gálatas refuta de forma muito enfática esta prática, essa situação. Paulo fala que se admira de que eles, tendo chegado a Cristo, estão agora se submetendo novamente à lei. Estão retrocedendo, estão retroagindo. É onde Paulo acusa que a lei não salva, mas o justo viverá da fé. Então é através da fé. Se é pela lei, não é fé. Se é pela lei, é obras, é prática de obras. E pelas obras ninguém será salvo, mas somente pela fé em Cristo Jesus. Que o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma, como a pessoa de Deus falando, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em quem sai do plano da fé. Então Cristo é único e suficiente Salvador. Como diz aqui o texto, o único nome dado pelo qual devamos ser salvos. Então temos que sempre enfatizar Cristo como o centro de toda essa situação, único e suficiente. Somente Cristo é suficiente para a salvação e somente através dele nós vamos ser salvos. Outro texto importante, Romanos 1,16, Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A condição de Deus para a salvação é essa. Todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Como trouxemos aqui, o primeiro plano da aliança, a antiga aliança, através dos judeus, que é símbolo para a nova. Então, inclusive, tratando acerca dessa questão de antiga e nova aliança, a gente tem que fazer menção acerca daquilo que Cristo fala. Eu não vim anular a lei. Eu não vim abrogar a lei, mas fazê-la cumprir, realizar-se. Qual era o objetivo da lei? Qual era o objetivo que Deus tinha com a lei? O que estava no coração de Deus quando trouxe a lei para o povo de Israel? Deus tinha um objetivo. O povo de Israel, infelizmente, não compreendeu. Na sua maioria, não entendeu os propósitos de Deus. E passou a tratar aquela aliança como uma mera religiosidade. De forma que em Isaías, o Senhor fala que quando vós levantares as mãos para mim, eu escondo o meu rosto, tenho nojo dos seus sacrifícios, tenho nojo das suas reuniões solenes. Por quê? Se tornaram reuniões vagas, vazias de significado. Então, inclusive, Deus fala que levantam mãos de sangue, ou seja, as obras deles não estavam condizentes com o objetivo e com o propósito de Deus. Aonde estavam os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Onde estava o espírito da lei, o propósito da lei? Então Cristo diz, não vim abrogar, mas fazê-la cumprir. Ou seja, o propósito da lei está se realizando. O objetivo para o qual foi trazido a lei está sendo cumprido. Através de quem? Através de mim, de Cristo Jesus. Através do Senhor. No Senhor é realizado, por exemplo, a guarda do sábado. O sábado tinha um objetivo: servir a Deus, ser exclusivo para Deus, dedicar-se a Deus. Cristo é o nosso sábado, porque nós estamos integralmente dedicados a Ele. Estamos integralmente servindo a Deus através de Cristo. Então Cristo é a realização do nosso sábado. Cristo inclusive falou que o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado para o homem. Ou seja, foi um meio, um instrumento de Deus para que o homem tivesse comunhão, tivesse dedicação. Em Cristo nós estamos integralmente em comunhão, em dedicação a Deus. Então, quando é trazido, por exemplo, essa questão do crer, existe essa situação sempre como uma condicional. É o próprio homem que define se vai participar ou não do plano da salvação através da sua atitude de crer no tempo presente e a manutenção da salvação por meio da santificação. Efésios, por exemplo, 5:26 diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então Paulo citando, falando acerca, por exemplo, da vida conjugal, ele traz esse exemplo que Cristo tomou essa atitude em relação à igreja.
que Cristo se doou pela igreja, Cristo a santificou, ou seja, tornou ela exclusiva dele, é propriedade exclusiva dele. Inclusive quando Paulo perseguia os cristãos em Damasco, recebeu cartas para isso, para perseguir os cristãos, Cristo se